O ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, disse à Polícia Federal que foi pressionado pelo presidente para liberar a construção de um edifício de luxo em Salvador. Um dos apartamentos é do ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. Calero afirmou que foi chamado ao Palácio do Planalto pelo presidente Temer, de quem ouviu que a decisão do IPHAN de embargar a obra havia criado dificuldades operacionais em seu gabinete, já que o ministro Gedel encontrava-se bastante irritado. Segundo o ex-ministro, o presidente disse que a política tinha dessas coisas, esse tipo de pressão. Calero explicou ainda que também foi pressionado pelo ministro Gedel, que sempre de maneira muito arrogante disse que, se fosse preciso, pediria a cabeça da presidente do IPHAN e que falaria até com o presidente da República. Marcelo Calero afirmou em depoimento que a pressão de membros do governo continuou e que o presidente Temer teria mandado recado, por meio de um assessor da Casa Civil, de que Calero deveria resolver a situação. Diante da insistência de Temer, Calero, então, entregou o cargo. A Polícia Federal pediu autorização ao Supremo para abrir inquérito e informou ao Ministério da Justiça que Calero gravou as conversas que teve com o presidente Michel Temer e com os ministros Gedel e Eliseu Padilha. Na Câmara, o líder da Rede Sustentabilidade disse que vai mobilizar deputados para que os ministros sejam convocados a depor. Se houver prova material disso, como, por exemplo, uma gravação, a situação do presidente fica insustentável, porque, se confirmadas essas denúncias, isso configura, no mínimo, improbidade administrativa. No Senado, a bancada petista estuda pedir o impeachment de Michel Temer, além de entrar com uma ação penal. Nós vamos pedir o impeachment, porque tem crime de responsabilidade. Foi a advocacia administrativa. Ele diminuiu a presidência da República, a instituição presidência da República. Ou seja, pressionou um ministro. O porta-voz da presidência da República rechaçou as acusações. O presidente da República trata todos os seus ministros como iguais e jamais induziu algum deles a tomar decisão que ferisse normas internas ou suas convicções. Prisco, mais uma crise para o governo Temer. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Antes de mais nada, essa turma do PT não tem moral nenhuma para querer cantar de galo e dar lição de moral. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, aquilo que já estava insustentável se concretizou. A demissão de Gedel Vieira Lima, cuja carta foi enviada agora pela manhã ao presidente da República, que foi omisso. Deveria ter demitido o ministro na segunda-feira, no início da semana, antes que essa situação bizarra e imoral ganhasse corpo de uma crise política. Ora, o país vive uma situação econômica terrível, com recessão. A equipe econômica faz um grande trabalho para tentar conter o buraco que foi herdado pelo atual governo e foi herdado em função de um impeachment, de um comportamento imoral da outra gestão, da qual Michel Temer fazia parte como vice, e assumiu nessa condição. E aí, como é que é o negócio? Ficam conversando sobre situação de um imóvel em Salvador, do qual um ministro é proprietário, presidente da República e ministros de Estado tratando desse assunto no momento que vive o país. Isso é o fim da picada, isso é imoral e isso faz com que a situação de sustentação popular do presidente da República fique ainda mais fragilizada. Ele fica numa situação delicadíssima. Agora, a Polícia Federal, o que está fazendo? A Polícia Federal está investigando a situação, não apenas de Gedel, que já caiu, mas de um outro ministro, Eliseu Padilha, que também intercedeu em favor, com tráfico de influência, o próprio presidente da República, que agora talvez seja investigado também por essa situação. Então, meu caro Fernando, é uma situação muito delicada. O que ocorreu? Ocorreu que o dólar subiu, as bolsas estão agitadas, porque não sabe-se o que vai acontecer. A crise instalou-se dentro do gabinete do próprio presidente da República, numa coisa inofensiva, num assunto pequeno, particular, privado de um ministro, que mobilizou todo o governo. E que agora a Polícia Federal está pedindo o quê? Está pedindo ao Ministério Público que investigue e que denuncie essa situação
à justiça. Uma situação muito delicada que deixa o país sobressaltado. E o outro tema que nós iríamos abordar, que não será mais abordado. 20 segundos para te falar do projeto. Porque a Fernanda que foi... está com a tabela 20 segundinhos. Foi adiado o projeto de anticorrupção foi adiado, então. Foi adiado para a semana que vem. É um assunto que os deputados foram muito pressionados pelo Ministério Público, pela Justiça e pela opinião pública. Em função disso, puxaram o freio da arrumação ontem e o assunto ficou para terça-feira, mas a conversa não é mais anistia, não. É apenas dizer o seguinte: a partir de agora, Caixa 2 é crime, como querendo estabelecer o seguinte: para o passado não existe crime em termos de Código Penal, apenas Código Eleitoral, onde as penas e a punição são bem mais brandas. Vamos combinar assim, você volta no SBT News às 7h20.